Olá pessoal, boa noite. Pessoal chegando aí. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou brevemente comentar aqui. O assunto é sobre a Inquisição, como vocês já devem estar sabendo. Eu vou contar brevemente, enquanto o pessoal chega, a minha experiência, rapidamente pessoal, em relação à Inquisição. Um colega de trabalho, durante o trabalho, havia começado aquelas mentiras sobre a Inquisição, de que a Inquisição matou milhões, que perseguia as pessoas, caça bruxas, etc. E na época eu tinha conhecimento muito superficial sobre o tema, e eu dei uma resposta a ele, uma resposta não tão satisfatória. Pelo menos ele parou de criticar a igreja em relação à Inquisição, ele parou de comentar as bobagens que ele falava sobre a Inquisição, mas eu sentia que eu precisava de saber mais, porque o conhecimento que eu tinha, para mim, era insuficiente naquele momento. Então eu comecei a estudar sobre a Inquisição. Então, o pessoal já chegando aí, já temos algumas pessoas. Então agora a gente pode já, dito isso, feito esse breve início, a gente já pode começar propriamente dito sobre a Inquisição. Então a primeira coisa que a gente tem, quando a gente ouve Inquisição, muitos católicos têm certo receio. As mentiras que são contadas sobre a Inquisição são aterrorizantes. Então a Inquisição matou milhões, a Inquisição perseguiu pessoas, os papas e os inquisidores eram homens sádicos, etc, etc, etc. E a primeira coisa que eles desconhecem é que não existiu uma Inquisição, mas várias. Então, nós temos pelo menos 5 Inquisições. E ninguém fala. Eles misturam todas as coisas. Por exemplo, eles misturam Galileu Galilei com a Inquisição Espanhola com a Idade Média. Então são 3 coisas diferentes, que eles misturam tudo para atacar a igreja. Então, é um conjunto de ignorância e má vontade. Eu já presenciei numa homilia um sacerdote dizer que a igreja perseguiu cientistas durante a Idade Média. Então eu ouvi numa homilia de um sacerdote da Igreja Católica dizer uma bobagem dessa. Então é ignorância, é má vontade, é má fé. E aqui, nessa nossa live, tem pouco mais de 50 minutos, tem 1 hora, agora menos, eu não vou conseguir falar de tudo, isso é evidente. Não dá para tratar de um tema tão longo, de um tema tão extenso, em 1 hora. Mas eu adianto aqui para vocês que a Inquisição foi um tribunal misericordiosíssimo. Foi brando, foi uma coisa santa que existiu na história da igreja. E se não fosse a Inquisição, talvez hoje não estaríamos aqui. No final vocês vão entender por quê. Então nessa live, nessa pouco mais de 50 minutos que eu tenho, a gente vai falar sobre uma das Inquisições, que foi a Inquisição medieval. Porque nós tivemos a Inquisição pontifícia, a Inquisição pontifícia, que é medieval, a Inquisição episcopal, que não funcionou muito bem, a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa e a Inquisição romana. Então são coisas separadas, são coisas distintas, apesar de que o tribunal tinha coisas em comum em todas elas, mas essas várias inquisições tinham particularidades diferentes, contextos históricos diferentes. Então a primeira que a gente vai falar é sobre a Inquisição, que a gente vai falar nessa live, sobre a Inquisição pontifícia, ou medieval. E para a gente falar disso, a gente precisa fazer uma contextualização histórica, porque a Inquisição aconteceu, foi instituída em 1231, pelo Papa Gregório IX. Então a gente está falando de praticamente 800 anos. Então é necessário fazer uma contextualização histórica antes de prosseguirmos para falar o que era e o que não era Inquisição. Então, a gente fala aqui de algo que aconteceu no século XIII. E o século XIII, nesta época, ele tinha, já como pelas consequências bárbaras, a justiça medieval era extremamente precária. Então, o Estado, coisas como tortura, como ordalhas, eram extremamente comum. Então, por exemplo, o que era uma ordalha? Ordalha era quando, por exemplo, eu dizia que o Joãozinho matou meu pai envenenado. Íamos até o rei,
eu apresentava as provas, o Joãozinho a defesa, ficava naquela coisa, ninguém sabia nada, e o rei levava o Joãozinho a uma espécie de julgamento divino, em que ele colocava, por exemplo, amarrava uma bola de ferro no pé do Joãozinho e jogava o Joãozinho no rio. Se o Joãozinho sobrevivesse, ele era inocente. Então, este é o tipo de justiça que nós tínhamos na Idade Média. Então, era nesse contexto, uma justiça precária demais, que nós vivíamos. E mais, no século XIII foi o ápice da cristandade. A cristandade é aquele período na sociedade, que existiu na humanidade, em que as leis do Evangelho, como diz o Papa Leão XIII, as leis do Evangelho regiam as nações. Então, a lei do Evangelho se tornava a lei daquela sociedade. Então, a fé católica fazia parte da medula da sociedade. Não havia, como a gente tem hoje, essa balbúrdia de seitas. O que existia era a Santa Igreja Católica. Então, o povo era um povo extremamente fiel à igreja, fiel ao Santo Padre. É um povo que buscava viver a lei do Evangelho em tudo. E este povo, falo tanto do mais simples camponês aos reis. Onde os reis, aquilo que a gente tem como Estado Católico, o poder temporal se submetia ao poder espiritual, à igreja. Então, os reis católicos se submetiam ao Santo Padre. Um caso interessante dessa época era um rei, não me lembro o nome dele, me fugiu a memória, perdão, em que ele havia sido excomungado pelo Papa e o povo começou a querer caçar a cabeça dele. E ele, para pedir perdão ao Papa, fez uma longa peregrinação até Roma para pedir perdão ao Papa. Ele pediu perdão, foi perdoado e as coisas acertaram. Então é nesse ambiente de uma fé católica entranhada na sociedade em que se dá a Inquisição. E nesta época da sociedade, é importante salientar que até a arquitetura das cidades ela era em função da fé católica. Então, uma cidade era construída, um vilarejo era construído primeiro com a igreja, com o mosteiro. E a partir daí, ao redor dessa igreja, ao redor desse mosteiro, era que esse vilarejo se construía. Então, a fé católica era profundamente enraizada nesse povo. Então, para a gente ter noção de como isso mais um exemplo de como a cristandade, como a fé católica regia aquela sociedade, o André Hornes, que é um jurista francês do século XIII, ele criou um sistema de leis civis, estamos falando de leis civis, em que um pecado mortal era condenado, um homem que cometia um pecado mortal era condenado à morte. Então um homem que violava qualquer um dos 10 mandamentos, ele era condenado à morte. Estamos falando aqui do Tribunal Civil. Este é o ambiente em que se dá a Inquisição. E é importante que nesse ambiente de catolicismo forte e fervoroso, tinha esses problemas, mas nesse ambiente forte e fervoroso, nós tínhamos que a heresia nesse período era algo extremamente perigoso, era extremamente grave uma heresia. Então, aquele sujeito ou aquele grupo de sujeitos que professavam alguma heresia, que abraçavam alguma heresia, eles traziam consequências não só religiosas, mas também sociais. Então o herege ele era visto como revolucionário. Então o herege ele criava problemas eclesiásticos e problemas sociais e problemas civis. Então, por exemplo, a heresia era condenado pelo Tribunal Civil a heresia era considerada um crime de lesa majestade e, como tal, levava à morte. Então, as consequências disso eram absurdas, porque a heresia impedia essa base social. Na época, na cristandade, não existia unidade de línguas e países. Por exemplo, a própria França. Existiam vários dialetos. Não como hoje, que é o francês. Mas existiam vários dialetos naquele país. Então, não era a língua, não era a nacionalidade, era a fé católica. A fé católica que unia o povo. Então, se você chegava alguém, um herege, o que ele fazia? Ele causava desunião. Então, haviam problemas sociais
estrondosos com o herege. O herege era perigosíssimo. Então, e estas questões do perigo do herege e como ele era visto pela sociedade civil, que ele era condenado à morte, o Estado condenava o herege à morte. Isso é uma realidade que faz tanto sentido que o doutor comum da igreja, Santo Tomás de Aquino, homem humilde, santo humilde e manso de coração, um homem dócil ao extremo, Santo Tomás era uma criança, a docilidade de uma criança, ele argumenta justamente em favor disso. O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, se uma pessoa ela é condenada à morte por um crime de lesa majestade, e se ele é condenado à morte por falsificar uma moeda, que era pena de morte, então aquele que falsificava a moeda, ele era punido com pena capital, com muito mais razão, um herege deve ser condenado à morte. Porque o herege perverte a fé, que é o de mais importante. Então, o herege, ele leva almas para o inferno. Então, se um homem falsifica uma moeda e é condenado à morte, com muito mais razão, um herege deve ser condenado à morte. Então, estamos falando aqui de Santo Tomás de Aquino. Então, estes conceitos e esse reconhecimento do perigo da heresia era uma realidade do mais simples camponês ao rei. Então, o simples camponês via perigo no herege, o rei via perigo no herege. Então, é nesse ambiente que surge uma das heresias mais perigosas de toda a Idade Média. A Idade Média teve quase 1000 anos, ou seja, metade da história da igreja. E essa heresia, uma das mais perigosas, era a heresia cátara. Eu não vou explicar como surgiu a heresia cátara, porque não dá. Então, não dá tempo, né? Eu estou com pouco tempo. Então, surge essa heresia cátara. E o que eram os cátaros? Os cátaros, cátaro vem do grego, cátaros, que significa puros. Então, os cátaros, eles eram puros. Eles tinham este adjetivo próprio deles. Eles chamavam de puros. E a grande doutrina deles era a seguinte. Eles concebiam, nessa doutrina deles, 2 deuses. Um Deus bom, criador das coisas espirituais, e um Deus mau, criador da matéria. Isso, então, herda também de um pouco do maniqueísmo. Então, o cátaro, por isso, nessa concepção dualista, eram homens que faziam jejuns rigorosíssimos, de pôr inveja de muito santo. Claro, os santos fazem jejuns com fim reto. O cátaro fazia jejum com fim perverso. Então, mas faziam jejuns rigorosíssimos, eram esqueléticos, eram muito magros, faziam penitências também muito que faziam inveja em santos. Então, e viviam celibato. Isso é importante porque nessa época em que os cátaros surgiram, havia uma corrupção moral muito grande no clero. Eu não vou entrar em detalhes, mas por isso esse é um dos motivos dos cátaros terem ganhado muita adesão. Então, os cátaros, fazendo jejum, fazendo penitência, eles ganharam vários adeptos. E nessa concepção dualista de Deus bom e Deus mau, os cátaros, eles negavam uma série de coisas. Ora, se tudo que é matéria é má, todos os sacramentos da Igreja Católica são perversos, são maus, e favorecem o Deus mau. Então, aqui estamos falando de todos os sacramentos, especialmente a Santíssima Eucaristia. Então, para o cátaro, a Santíssima Eucaristia era uma aberração. A encarnação do Verbo era uma aberração. Então, o sexo, no matrimônio, evidente, era uma aberração. Por quê? Porque criava matéria, procriava. Se procriava, criava matéria, matéria favorece o Deus mau. Então, não podia ter procriação. Então, eles eram contra imagens, então tudo que era matéria era ruim. Então, nesse ambiente, os cátaros começaram a fazer uma algazarra, uma revolução extraordinária, mente má, evidente, né? Uma revolução. E eles começaram a incendiar igrejas, assassinar mulheres grávidas, destruir cruz, destruir imagem, profanar o Santíssimo. Então, tudo que é sagrado, os cátaros derrubavam. Então, é nesse ambiente que os cátaros, os homens de fé, os bons homens de fé, começam a
ver a ação cátara e, evidentemente, vai se dar uma reação. Então, o catarismo, que é essa heresia, era um anarquismo social, um anarquismo religioso e corrompia absolutamente a fé, a base social e a fé. E um ponto importante nos cátaros é o seguinte: os cátaros, eles tinham como premissa, como doutrina, a negação do juramento. E o juramento, para a sociedade medieval, era o que unia todos os povos ali. Na sociedade era o que unia todo mundo. Então, claro, além da fé, mas era a união civil. Por quê? O camponês fazia juramento ao senhor feudal. E o senhor feudal, por sua vez, fazia juramento ao camponês. O senhor feudal 1 fazia juramento com o senhor feudal 2. E o 2 com 1. E 1 com 3. E assim por diante. Então era uma teia de juramentos de organização. E também os senhores feudais faziam juramentos com os reis. Então a sociedade era ligada pelo juramento. E os cátaros vinham e falavam que não podia jurar. Então era evidentemente que isso ia dar problema. Problema social. Ainda não estamos falando de nada de igreja católica, no ponto de como a igreja interviu. Então, nesse ambiente com a Revolução Cátara, em 1017, olhe para vocês verem, em 1017, estamos falando de 200 anos antes da Inquisição. Em 1017, o rei Roberto o Piedoso, em Orleans, ele era rei, tinha autoridade, ele pegou 14 cátaros e mandou 14 cátaros para a fogueira. Em 1120, portanto 100 anos depois, um bispo francês, ele havia prendido alguns cátaros. Para saber o que ia fazer, eles fizeram um pequeno concílio para saber o que vai fazer com esses cátaros que estão presos. Enquanto o bispo está lá, nesse concílio regional, tentando compreender, ver o que faz, a maneira melhor de agir em relação aos cátaros, o povo entrou na prisão, pegou os cátaros e queimou todos eles. O povo. Então aqui nós temos o povo agindo e o rei, o Estado agindo. Então, para vocês terem ideia, um outro exemplo que demonstra como o herege era odiado pela sociedade medieval, eu dou um exemplo, ele não era cátaro, ele tinha algumas coisas tinha de doutrina cátara, mas ele não era essencialmente cátaro. Que é o padre Pedro Bruys. Eu não sei se é Bruys o nome. Escreve B-R-U-Y-A. Eu não sei se é Bruys. Perdoe a minha pronúncia. Mas o fato é que esse homem professava várias doutrinas heréticas, várias coisas heréticas. E esse sujeito, na Sexta-feira Santa, pega uma cruz, põe fogo nessa cruz. Sexta-feira da Paixão, hein, gente? Põe fogo nessa cruz e assa carne. O que o povo fez? O povo pegou esse sujeito, esquartejou esse sujeito. O povo. Por quê? Porque ele era um herege. Ele odiava a fé católica. E o povo odiava ele. Então, é nesse ambiente extremamente conflitante, extremamente perigoso dos cátaros e da heresia, como a heresia era perigosa, que em 1209, um legado papal, Raimundo VI, ele é assassinado por cátaros. E nisso causou... isso aí foi a gota d'água. Porque até então a igreja tentava, com excomunhões, com pregações, alguns impedimentos canônicos, controlar o catarismo, controlar os cátaros, impedir os cátaros. Com a morte do legado papal, a coisa tomou um outro rumo. Entrou-se então aquilo que chama-se das cruzadas dos albigenses. Albigense e cátaro é a mesma coisa. Por quê? Porque os cátaros eles se espalharam muito no sul da França, na cidade na região de Albi. Então, albigense e cátaro é a mesma coisa. Então, iniciou-se essa cruzada, uma cruzada bélica, armada, contra os cátaros. Mas é importante, repito, antes dessa cruzada bélica, dessa cruzada de espadas, houve uma cruzada espiritual. Então, foram feitas várias tentativas, com excomunhões, com punições, com exortações, pregações, etc., e não funcionou. A coisa não andou. E aí, então, tivemos isso. Tivemos essa cruzada, durou 20 anos.
E essa cruzada foi promovida pelo Papa com a ajuda do rei, com o rei Filipe Augusto. Então, durou 20 anos. Então foi até 1229. E então os cátaros eles foram aniquilados, mas eles começaram a viver ocultamente na sociedade. Antes era algo mais explícito, agora não. Agora a coisa tomou uma coisa mais escondida. Então instituiu-se, finalizada essa cruzada contra os albigenses, os cátaros começaram a viver de forma escondida. E aí, eles estavam lá, existiam. E aí precisava de uma coisa para começar a discernir quem era cátaro e quem não era. Por quê? Até então, com o Estado julgando a seu bel prazer quem era e quem não era cátaro, muitos morriam inocentemente. Então chegava lá o seu feudal, aquele ali é cátaro, mata. Aquele outro ali é cátaro, mata. E às vezes o sujeito não era cátaro. Às vezes o cara que poderia professar erroneamente uma heresia ali, mas nem sabia o que ele estava fazendo. Então, e às vezes também não era cátaro, nem professava nada. Às vezes eram interesses políticos, que é um outro problema. Então, nesse ambiente de controlar o herege, saber quem não era herege, quem não era, a Igreja, em 1231, Papa Gregório IX instituiu oficialmente a Inquisição. Essa é a Inquisição Pontifícia. Tivemos anteriormente a Inquisição Episcopal, que não funcionou. Então, é feita, instituída a Inquisição em 1231, como eu disse, e é importantíssimo. Qual era o objetivo da Inquisição? Converter os hereges. Não era punir, não era matar, não era destruir, não, era converter. Estamos falando de almas. Então a Igreja, querendo salvar almas, instituiu isso, preocupada com a salvação das almas. Então, durante todo o processo da Inquisição, daqui a pouco eu vou detalhar, durante todo esse processo da Inquisição, se o herege se convertesse, ele recebia penas brandas. Porque não era o objetivo, como eu disse, punir, mas converter. Então, se o penitente, se o criminoso assumiu que ele professava doutrinas errôneas, então a Igreja estendia o braço, dava para ele algumas punições, daqui a pouco vamos falar também sobre elas, então, para buscar a conversão. O Estado queria punir o camarada. O cara era herege, você confessou, meu filho, pode fazer nada. Você vai ter que pagar uma pena. Então, era esta a realidade. A Igreja interviu porque a coisa tinha tomado uma proporção gigantesca. E o Estado começou a ter conflitos e os cátaros começaram a crescer muito. Foi por isso também que teve a cruzada contra os albigenses. Então, instituiu-se a Inquisição, como eu disse, em 1231. Então aqui, agora eu vou falar um pouco sobre o perfil do inquisidor, como a Inquisição atuava e alguns números no final. Mas estou falando, repito, só da Inquisição medieval, a Inquisição pontifícia. E ela é pontifícia porque era o Papa que controlava tudo. Todos os tribunais inquisitoriais estavam sob o Papa. Então, os inquisidores, hoje, quando a gente vê os inimigos da Igreja, então, vários, né? Os professores universitários, mídia, protestante, maçom, toda essa galera, comunista, liberal, todo mundo, que vai falar da Inquisição, fala bobagem. E uma das bobagens que eles falam é que os inquisidores eram homens sádicos, sedentos de sangue, etc, etc e tal. Então, nada mais fora da realidade. Os inquisidores eram homens extremamente virtuosos. Para a gente ter uma ideia de alguns inquisidores, nós temos como o primeiro inquisidor, São Domingos de Gusmão. Outro inquisidor, São Pio V. Outro inquisidor, São Raimundo Penhaforte. Então, só temos aqui 3 santos que foram inquisidores. Então, aqui a gente já começa a compreender que
o inquisidor, só por esse perfil, a gente tomando disso aqui, já é uma coisa que a gente deve olhar com mais carinho. Então, como que era escolhido e quais eram as características que devia ter o inquisidor? Primeiro, o inquisidor é escolhido pelo Papa. De novo, eu repito, estou falando de Inquisição medieval, pontifícia. O inquisidor, ele era escolhido pelo Papa. Ele deveria ser um sacerdote. Ele deveria ser reconhecido pela sociedade como alguém virtuoso. A sociedade precisava ver nessa pessoa alguém verdadeiramente católico, alguém bondoso, caridoso no sentido católico. Estamos falando claramente caridoso. Precisavam ter um profundo saber teológico e canônico. Então não era qualquer Zé Mané, não era qualquer Joãozinho da padaria que ia ser inquisidor. Não, eram homens com conhecimentos profundos. E normalmente eram dominicanos ou franciscanos, os inquisidores. Normalmente eram dessas duas ordens. Deveria ter mais de 40 anos. Não era qualquer jovenzinho que poderia ser inquisidor. Deveria ser virtuoso, humilde, manso. Estes traços deveriam buscar a conversão do penitente, do suspeito, do herege. Não puni-lo, deveria buscar a conversão dele. Então, essas características de mansidão, misericórdia, humildade, estavam presentes no manual do inquisidor. Então havia alguns manuais de inquisidores em que traçava o perfil, como o inquisidor deveria agir. Então, em situações mais complexas, como ele deveria se portar. Então, tudo isso estava presente no manual do inquisidor, em que era um manual de consulta. É como se fosse um manual moral do inquisidor, algo assim. Então, os inquisidores eram homens, como eu disse, extremamente virtuosos. Caso houvesse algum inquisidor que usasse de malícia ou fosse um pouco mais exagerado, abusado, alguém que extrapolasse as justas medidas, este homem era punido. Então ele poderia ser punido com expulsão, poderia ser expulsão do processo inquisitorial, poderia ser preso, poderia ser excomungado, haviam várias penas. Um caso famoso é o caso do inquisidor Roberto, o Bugre. Esse inquisidor, ele era um ex-cátaro. Então, ele sabia como os cátaros agiam, ele sabia como os cátaros, as malícias cátaras, como os cátaros pensavam. E ele agiu de forma muito... extrapolou nas medidas. Ele extrapolou nas medidas e o Papa o prendeu. Então, vejam, isso ninguém fala. Os inimigos da igreja não falam. Por quê? Ninguém quer saber da verdade. Ninguém quer saber da verdade. Eles querem usar de forma truncada as informações ou informações falsas. Existem muitíssimas informações falsas para atacar a igreja. Então, este é um exemplo de como a igreja preocupava com a Inquisição. De como esse cuidado do inquisidor, como que ele deveria se portar, como ele deveria agir, enfim. Então, o inquisidor era um homem extremamente virtuoso, sábio, calmo, humilde e escolhido pelo Papa. Então, dito isso, eu vou falar agora um pouco então como a Inquisição atuava em si. Como eram as etapas da Inquisição. Como ela atuava. Porque ela não pegava o cara e falava, você é cátaro, vamos mandar para secular para matar. Não. Como eu disse, o objetivo da Inquisição era converter hereges. Era converter os cátaros. Então, a primeira coisa que tinha, que assim que estipulava-se um tribunal, porque os tribunais eram por regiões, você tinha várias regiões, algumas regiões tinham uma incidência cátara maior que as outras, etc. e tal. Então, tudo isso influenciava na determinação do tribunal da Inquisição. Então, escolhia-se o lugar, estipulava-se então aquele tribunal da Inquisição. E aí, a primeira coisa que os inquisidores faziam era proclamar o tempo de graça. O que era isso? Era um período de 15 a 30 dias, então dependia muito, dependia justamente pela incidência cátara naquela região. Era um período
em que os inquisidores faziam pregações. Eles iam para as igrejas, para as portas das igrejas, e começavam a fazer pregações. Por quê? Porque haviam muitas pessoas naquela época, a gente não tinha seminário, os padres não eram bem formados. Então, hoje tem seminário e um monte de padre mal formado. Né? Mas não havia essa realidade. Então, muitas pessoas estavam ouvindo aquelas verdades católicas pela primeira vez. Muitas pessoas, às vezes, abraçavam o catarismo sem saber o que estavam fazendo. Claro, existiam os perversos, evidente, né? Mas algumas pessoas iam por ignorância, realmente, por desconhecimento. Então, o inquisidor, que, lembrem-se, tinha um profundo saber teológico, começavam a fazer as pregações, várias pregações, convidando os cátaros, ou aqueles que professavam alguma doutrina cátara, a se confessar, a assumir os seus erros, a assumir os seus pecados e voltar para o seio da igreja. Então, se nesse período o cátaro se arrependesse, ele chegava para os inquisidores e falava: me arrependi, realmente, cometi uma bobagem e eu quero me reconciliar com a igreja. O que ele recebia? Penas brandas. Sei lá, vai fazer jejum tal e tal dia, tantos jejuns, ou fazer alguma penitência, ou fazer alguma leve peregrinação, assistir missas. Tinha como penitência assistir missas. Então, eram penas brandas. Então, justamente para quê? Para não impedir o camarada de se converter. Para não impedir o cara de assustar o cara ou de desanimar o cara. Muito pelo contrário. Então, faziam essas penitências justamente para trazê-los de volta para o seio da igreja. Então, este era o tempo que era conhecido como tempo de graça. Então, 15 a 30 dias, variava. E depois disso, se passou esse período de graça, e o camarada não quis se confessar, não se arrependeu, íamos para o segundo processo, que aqui aí realmente começava já o processo de julgamento. Então, os cátaros, eles deveriam ser denunciados, as denúncias não poderiam ser anônimas, então não poderia fazer, eu acho que o Joãozinho é cátaro. Não, tinha que achar, você tinha que ter evidências para levar esse camarada à Inquisição. Eu vi o fulano ali, eu acho que ele é cátaro, ele está muito magro. Eu falei: não, filho, esse é o motivo. Então, deveriam haver evidências concretas, evidências fortes, para se levar ao Tribunal da Inquisição. Então, chegava-se no Tribunal da Inquisição, o suspeito ele tinha direito a 2 testemunhas de sua confiança. Ele tinha direito... Isso, as pessoas, de novo, elas não falam, porque a Inquisição foi uma evolução jurídica. Foi algo extraordinário, que até então não tinha essas coisas. Até então, o sistema jurídico ele era muito limitado. Então, a primeira coisa era essa. Tinha o cara, então, era acusado, haviam evidências concretas de sua má doutrina, então ele deveria se apresentar ao tribunal. Quando chegava ao tribunal, ele poderia levar as suas 2 testemunhas. Havia um sacerdote que acompanhava todo o processo inquisitorial. E mais importante, um advogado. Até então isso não existia. Essa questão do advogado não existia. Então, foi a Inquisição que instituiu. Então, o advogado. Se o camarada não tivesse dinheiro para pagar um advogado, o que acontecia? A igreja pagava o advogado para esse cara. Outra coisa, o advogado, o suspeito, o cátaro, ele, durante todo o processo, ele poderia consultar ao Papa, uma espécie de segunda instância. Então, caso houvesse alguma reclamação de fato, algum inquisidor ou algum julgamento que havia sido feito de maneira perversa, o suspeito tinha direito até o Papa. Então, um exemplo claro disso é em 1300, em meados de 1300, o Papa Clemente V, após ele receber reclamação de presos cátaros, de presos da Inquisição, ele, quanto ao rigor de um inquisidor,
mandou reformar as celas. Então as celas estavam em situações precárias e o que o Papa fez? Mandou reformar as celas. Então a preocupação não era para punir o sujeito, para matar o sujeito. Não, era para convertê-lo. E para dar, na medida do possível, certa dignidade. Então, feito isso, esse processo em que ouvia as testemunhas, e o cátaro, o suspeito, tinha suas testemunhas, tinha advogado, então os inquisidores avaliavam. E neste processo era importante o seguinte, que o falso testemunho era punido gravemente. Então vamos supor, um sujeito cometeu falso testemunho com o sujeito B, sujeito A com o sujeito B. Aí o sujeito B deveria ser preso, por exemplo, por tanto tempo, como pena. Essa pena era revertida para quem fez falso testemunho. Justamente para levar seriedade, para não chegar lá querer usar do tribunal como alguma coisa política com interesses secundários. Não, o interesse era converter a herege. Então, nesse processo, se o cara ia ali o tempo inteiro querendo converter o camarada, mostrando para ele a falsidade da doutrina cátara, mostrando os erros dele, tentando convertê-lo, se ainda assim o sujeito não dava jeito, ele era preso. Aí ficava realmente enjaulado. E aí era o processo que a gente chama de vexação. Ele vivia pão e água. Era um período em que ele vivia sob pão e água. E ele ficava ali. E se isso não andasse, se isso não tomasse se não progredisse, o inquisidor poderia usar a tortura. Algumas considerações em relação à tortura. Primeira coisa, quando a Inquisição foi instituída em 1231, a tortura era proibida. Não podia se usar a tortura. A tortura foi permitida 30 anos depois. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a tortura era algo largamente utilizada pelos tribunais civis. Então não foi uma novidade. Não foi que a Inquisição falou, não, vamos torturar esses hereges aqui. Não. Isso já existia, já havia como medidas civis, como medidas jurídicas, o uso da tortura. Mais considerações. Ela era utilizada como o último recurso. E deveriam ter fortes indícios. Então não é porque o cara não queria confessar e tal que ia mandar ele torturar. Deviam ter evidências concretas para praticar a tortura. E isso aqui é importantíssimo. Ela não poderia ser feita mais de uma vez no réu. Então era uma vez só. Fez uma vez, não faz mais. Não pode ser mais que 30 minutos. Então, vamos fazer uma agora de 30 ou de tarde, a gente faz outra de 2, amanhã faz outra de 4 horas, não. Era uma vez, não mais que 30 minutos. Terceira característica, não podia sangrar o suspeito, o sujeito lá, o cátaro, possível cátaro. E veja, não podia sangrar. E nós estamos falando na época que não tinha anestesia. Um camarada que tinha uma cárie, era arrancado o dente dele com alicate, sem anestesia. Um cara que cortava alguma parte do seu corpo, o sangue era controlado com alguma coisa, superfície quente, algum metal quente. Estamos falando de uma época em que, dependendo do machucado que o sujeito tinha algum membro, o membro era amputado, sem anestesia. Era isso que a gente está falando. Era essa a realidade medieval que a gente não pode esquecer. Então, uma tortura que não, com essas características, é algo brando. Há de se falar, claro. O processo havia a dor, evidente. Mas no contexto histórico, no contexto social, jurídico que se via, era algo absolutamente compreensível. Mas, outra coisa, o bispo precisava autorizar. Então não era algo em que podia ser feito de qualquer maneira. Então, depois de tudo isso, antes de executar, o bispo precisava aprovar. Mais uma coisa, então colocou o caboclo lá na tortura. Se ele confessasse os seus crimes, a tortura era interrompida. Então começou 30 segundos. 1 minuto. Confessou, para.
Não precisa mais. Outra coisa, o que ele confessou não tinha validade. Então, aquilo que ele confessava sobre tortura precisava ser retificado no próximo dia. Então, por exemplo, o sujeito confessou sobre tortura que ele era um cátaro. No outro dia, os inquisidores falavam, ó, você é cátaro mesmo, aquilo que você falou tá certo, é isso mesmo. Se o cara falasse que não, eu só falei aquilo ali para me livrar da tortura, a pena. Ele não podia ser mais torturado, o pessoal tinha ficado com cara de tacho, mas ele mentiu e não podia ser mais torturado. Mas se ele falasse, não, realmente eu me arrependi e tal, cometi erros, etc., o que ele recebia? Uma pena leve. Uma pena leve. Daqui a pouco eu vou falar algumas penas da Inquisição. E os tipos mais comuns usados na Inquisição era o pêndulo, a toca e o potro. Aquelas coisas que a gente vê na internet, se você digitasse no Google, tortura Inquisição, aquelas coisas ali são fantasiosas. Aquelas coisas ali nem existiam na época da Inquisição. Então, foram coisas inventadas depois, surgidas com a lenda negra da Inquisição, em que não há nada de verdade naquilo. Então, esses três tipos, o pêndulo, a toca e o potro. O pêndulo, ele era suspenso, o suspeito era suspenso por uma corda com os braços para trás e dava alguns trancos, ele ia descendo de forma tranco e com o objetivo de deslocar o ombro. A toca, ele ficava com um pano no rosto, isso a gente já viu muito em filme, penso. Ficava com um pano no rosto e jogava água nesse pano de modo a dar um sufocamento nele. Claro, para não matar o sujeito, né, óbvio. E o potro, que ele ficava sentado com seus membros amarrados e esticando esses membros e deslocando seus membros. Então essas eram aquele negócio que a gente tem de ferro e de cortar no meio, essas loucuras, nada disso existiu. Nada disso existiu. Porque lembre-se, não podia haver sangue na tortura. E aí, finalmente, havia, se até então o cara não era de nada, não havia convertido de maneira alguma, então tinha a sentença e o auto de fé. O auto de fé era um evento. As pessoas, os inimigos da igreja falam do auto de fé como se fosse um fogaréu tremendo, começa a jogar herege lá para queimar. Não tinha nada disso. Então, era uma solenidade, o auto de fé era uma solenidade, onde eram proclamados, declarados os criminosos e suas penas. Então, não é que todo mundo ia para a fogueira, não é que todo mundo ia morrer, não, ia ser declarado. Então, começava de penas mais brandas a penas mais a pena capital. Então, o povo adorava o auto de fé, era algo querido pelo povo, não tinha esse negócio de fogaréu, não tinha nada. O sujeito que fosse morrer, que fosse entregue ao braço secular, com a pena capital, ele era executado no outro dia. Ou outros dias depois. Não era na hora do auto de fé, era depois. De modo que se ele foi condenado, aí, diante da fogueira, ele viu a fogueira, arrependeu. Eu não quero mais, eu errei, eu não quero ir para a fogueira. Me arrependo do catarismo. O que a igreja fazia? Vem cá, meu filho. Dava alguma penitência para ele fazer e ele não morria. Outra coisa importante. A pena capital era destinada apenas aos réus reincidentes. Não era dado aos réus primários. Então, era algo extremamente raro. Daqui a pouco eu falo aqui alguns números. Mais uma coisa que tinha, era uma espécie, no decorrer do processo, havia uma espécie de júri popular, formado por sacerdotes, leigos, todos virtuosos, reconhecidos pela sociedade como pessoas virtuosas. Era de, acho que 30, 50 pessoas mais ou menos, uma espécie de júri popular. Não é um júri, mas é uma espécie, só para vocês terem ideia, em que o inquisidor consultava. Então tinha alguma situação difícil em que consultava esse pessoal para tomar alguns conselhos. E, como eu disse, havia segunda instância. Uma espécie de segunda instância, né, gente? Pelo amor de Deus. Em que o suspeito lá, o herege, ele podia consultar o Papa, pedir a ajuda do Papa. Algumas observações aqui sobre as condenações. O preso, então, algumas das penas era a prisão. A prisão era alguma das penas.
que tinha, não era só o cara herege, vai pra fogueira e morrer. Não. Havia prisão, vestes com cruzes, então o sujeito ficava com a veste, com a cruz, indicando que ele estava cumprindo essa penitência. Penitência mesmo, flagelação, assistir missa, peregrinação e flagelação, como eu disse. Então, o herege, ou o condenado, né, ele tinha algumas coisas interessantes que a gente vê hoje, mas que foi a Inquisição que trouxe isso de forma bem organizada. Primeiro, o preso podia receber indulto. Então hoje a gente lamenta a saidinha de Natal, por exemplo, que os bandidos todos, estuprador, um monte de gente louca, sai para Susana von Richthofen saindo para comemorar Dia dos Pais, indulto de Dia dos Pais, essas loucuras do direito moderno. Então, esses indultos eram concedidos aos presos. Ele ficava livre, entre aspas, evidente, para tratar saúde. Então, se tinha algum problema de saúde, ele podia fazer o tratamento de saúde dele. Isso, estamos falando da Inquisição. Da Inquisição, em que ninguém fala isso. Outra característica interessante, ele poderia sair para cuidar da família. Então, imaginemos um preso que ele tem o seu pai doente, por exemplo. Ele poderia sair para cuidar do pai. Então, às vezes ele comutava as penas para poder fazer isso. Então ele tinha que pagar uma outra pena em vez de ficar preso. E aqui coisa interessantíssima. Muitos criminosos civis, eles... Deixa eu ver o tempo aqui, gente. Eles arrumavam... temos 15 minutos aqui. Eles arrumavam motivos religiosos para poder ser julgado pela Inquisição. Então vamos imaginar aqui. Um rapaz, ele falsificou a moeda. E como a gente viu, citei anteriormente, a falsificação de moeda ela era condenada à pena capital, à pena de morte. Então, o criminoso ele arrumava alguma justificativa religiosa para ser julgado pela Inquisição. Porque a Inquisição ela julgava católicos. Como a sociedade medieval toda era católica, julgava a sociedade medieval. Era crimes de fé. Então, se o camarada matou o outro, que não tem envolvimento de catarismo, sei lá, o cara ficou bêbado e matou o sujeito. Então, isso não ia para a Inquisição. O que ia para a Inquisição era crimes contra a fé. Os hereges eram julgados pela Inquisição. O Tribunal Civil continuava cuidando dessas coisas civis. Então, se um camarada cometeu algum crime civil, ele arrumava alguma desculpa para ser julgado pela Inquisição. Por quê? Porque ele chegava lá e ia ter uma pena branda. Falava, filho, vai lá, reza, assiste 2 missas lá e pronto, pagou essa penitência. Então, era este o tribunal da Inquisição. Um tribunal que... existe um livro que chama do Christian Itterhout, que ele chama Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. É um livro que trata da Inquisição espanhola. É isso. A melhor definição de Inquisição é essa. É um tribunal de misericórdia. Então, a Inquisição, era importante falar, salientar, acabei que eu me esqueci, que aqueles sujeitos reincidentes que receberiam a pena capital, eles não eram colocados na fogueira pelo inquisidor, ou pelo padre, ou pelo bispo, ou pelo papa, não. Eles entregavam ao braço secular. Era o seguinte, falou, esse camarada, ele não tem mais solução. Tentamos convertê-lo, não tem solução. Demos penitência, não tem solução. Agora é com vocês. Então era isso que acontecia. Outra coisa, tortura, não eram os inquisidores que torturavam. Quem torturavam eram os carrascos do Estado. Então, os inquisidores permitiam, por óbvio, mas eles não punham a mão na massa. Então, era essa realidade da Inquisição, essa brandura da Inquisição, que salvou milhares de vidas. Para vocês terem ideia, a doutrina cátara, ela tinha uma espécie de sacramento, aspas, um sacramento, que era o consolamento. Esse consolamento era uma espécie de batismo cátaro, só para vocês terem ideia. Normalmente ele era feito no final da vida do cátaro. Porque o catarismo ele era dividido em 2.
os crentes e os perfeitos. Os crentes, poderíamos dizer que são aqueles... seriam os cátaros do Jujuba, para a gente ter uma ideia. E os perfeitos são os cátaros praticantes. Então, para você se tornar um perfeito, para você sair de crente e ir para perfeito, você precisa passar por consolamento. E quando você recebia esse sacramento, a partir desse momento, os cátaros buscavam abster-se de qualquer tipo de refeição. Por quê? Porque toda matéria é má. Então, se ele ingeria alguma coisa material, água ou comida, ele estava ingerindo mal. Então, para ele ser perfeito e se manter perfeito, ele recebia o consolamento e suicidava. Como que era o suicídio cátaro? Era morrer de fome e de sede. Era um suicídio lento dos cátaros. E esse suicídio lento dos cátaros chamava-se endura. Importantíssimo. Importantíssimo. A endura, que é esse suicídio lento dos cátaros, matou mais cátaros do que toda a atividade inquisitorial. Estamos falando de séculos de atuação da Inquisição. Séculos. Então, o próprio catarismo matou mais cátaros que a própria Inquisição. Com essa endura, com esse suicídio assistido. Então aqui, para vocês terem uma ideia de números, vamos falar de números, de milhões, não sei o que, Mentira. Fala de números, fontes primárias. Alguns números, para vocês terem ideia. A Inquisição, ela teve a Inquisição medieval, ela teve um inquisidor chamado Bernardo Guy. Que ele é tratado, acho que tem um filme que trata dele, esqueci o nome, em que esse Bernardo Guy é colocado como um homem sádico, perverso, autoritário, sanguinário. Bernardo Guy, lembre que no início eu disse que o inquisidor deveria ser humilde, defender a fé, deveria ser manso, deveria ser calmo, deveria ser caridoso, defender a fé, converter herege, etc, etc, etc. Essas coisas quem diz é o Bernardo Guy. Esse inquisidor em que é tido como perverso, etc e tal. Bernardo Guy, durante 15 anos de atividade inquisitorial, ele é inquisidor, durante 15 anos, e ele era rigoroso. Não perverso, não mau, não, rigoroso. Caridoso, mas rigoroso. Durante 15 anos de sua atividade inquisitorial, ele proferiu 637 condenações. Ou seja, no final, lembra do auto de fé? Foi até ali, 637 condenações. Dessas condenações, apenas 40 foram capitais. De 630, 40 foram capitais. Então, estamos falando aqui do que foi proclamado, do que foi sentenciado. A quantidade enorme que passou de pessoas que foi absolvida antes, etc., é interminável. É um número interminável. Estamos falando de 15 anos. Então, isso aqui foi aquilo que foi declarado no auto de fé. 637 condenações. Aí aqui tinha prisão, tinha que pagar penitência, tinha que pagar uma série de coisas. Então, foram 40 capitais. O inquisidor Bernardo Guy durante 15 anos. Então a gente coloca 40 por 15 aqui, dá 3. Menos de 3. Não, mais de 3, né? Entre 3 e 4 por ano. Menos de 3, menos de 3. Menos de 3 por ano. Menos de 3 por ano. Mortes. Porque esse inquisidor condenou. Entregou ao braço secular. E durante o século XIII inteiro, falta só 5 minutos aqui. Durante o século XIII inteiro, estamos falando de 100 anos, em Toulouse, na França, menos de 1% dos condenados, dos julgados, foram condenados menos de 1% dos processados, perdão. Menos de 1% dos processados foram condenados à morte. Menos de 1%. A Inquisição Espanhola, que de todas é a Inquisição que foi a mais rígida, ela condenou 2.000 pessoas à Inquisição, ao braço secular. 2.000 pessoas. A Inquisição Espanhola durou 356 anos. Em 350 anos, 2.000 pessoas foram condenadas à pena capital.
na Inquisição Espanhola, que é a mais firme, a mais rigorosa. Existe um documentário no YouTube, promovido pela BBC, que de amiga da Igreja Católica não tem nada. Vocês acham no YouTube, chama The Myth of the Spanish Inquisition. Tem em a legenda em português. É um bom documentário. A BBC fez esse documentário, e nesse documentário chegou aos seus números de 3.000 na Inquisição Espanhola, que foi a mais rígida. Durante 350 anos, 3.000. Então, milhões, 100 mil, esses números loucos não existiram. Não existiram. Então, aqui, terminando já a nossa live, falta 5 minutinhos apenas para acabar, é importante a gente, nós católicos, aprofundarmos nesse tema. Para defendermos a história da igreja, para defendermos a igreja. Então, existem alguns bons livros em português. Graças a Deus, o mercado editorial brasileiro tem nesse tema. São poucos ainda, mas são algumas coisas que dão para ajudar. Sobre a Inquisição Protestante, a Amanda pediu aqui. A Inquisição Protestante, só a Inquisição Protestante foi mais ou menos 200 mil mortes. A Inquisição Protestante não foi Inquisição de inquirir, foi perseguição aos católicos. Então, foi 200 mil pessoas, 200 mil condenações, 200 mil mortes. Então, 200 mil com 3 mil, o que é isso? 150 mil da Revolução Francesa com 3 mil da Espanhola. 100 milhões de mortes do comunismo com 3 mil. O que é isso? Isso é nada. Então, é importante aprofundarmos no tema da Inquisição, compreendermos para defendermos a igreja. Defendemos a igreja. Então, existem bons livros, e existe o curso do Padre Paulo Ricardo também, que pode ajudar. Eu recomendo. São 5 aulas lá que ele trata de forma muito boa, muito detalhada. Se alguém quiser alguma indicação de livro para pesquisar, alguma coisa, manda pra gente. E era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fale conosco. Pode ser aqui no Instagram mesmo, ou pelo Facebook, enfim. Vocês podem achar o jeito que vocês acharem melhor. A gente ajuda no que for possível, tá bom? Então vamos finalizar aqui com uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês aqui. Então eu fico por aqui. Se vocês precisarem, estamos disponíveis. Tá bom? Grande abraço. Rezem por nós, rezem pelo centro. Tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus.